Fala meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o canal do Gustavo Gaia, todos os créditos ao canal dele, o link do canal dele está na descrição do comentário fixado. Pessoal, você que apoia nosso canal, apoia a direita, apoia Flávio Bolsonaro, a candidato a presidente do país, que vai ser presidente esse ano. Deixa o seu like, pessoal, a gente precisa muito do seu like, da sua inscrição também. Deixa o hype aí, o hype em todos os vídeos da direita. Enquanto eles estão gastando milhões, a gente está se unindo e a voz nossa vai ser maior que a corrupção deles. Isso aqui é bom demais. Poucas coisas são tão prazerosas do que ver escândalos de corrupção do Lula e sua família sendo escancarados no Jornal Nacional. Não é fácil isso acontecer. Como vocês sabem, a Globo nunca ganhou tanto dinheiro quanto agora nesse governo do Lula. Obviamente, o dinheiro era para falar coisas boas do Lula e para blindar os escândalos. Só que tem escândalos que explodem de tal forma, com tamanha proporção, que se a Globo não coloca no Jornal Nacional, fica escancarado demais o seu viés ideológico. E também o Pix na conta. E aí ontem o Jornal Nacional dedicou 2 minutos e meio para falar do escândalo do filho do Lula, que está cada vez pior. Vamos dar uma olhada? A informação foi publicada pelo jornal O Globo. Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, recebeu um modelo de contrato para venda de medicamentos à base de canabidiol ao Ministério da Saúde com dispensa de licitação. O documento foi enviado pela empresária Roberta Luxinger, amiga do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, que moram juntos na Casa Sul, numa mansão gigantesca em Brasília. Lulinha, filho do presidente Lula. A mensagem estava no celular de Roberta Luxinger, apreendido durante uma operação contra fraudes no INSS no fim do ano passado. Ela manteve negócios com Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, apontado pela Polícia Federal como um dos principais operadores das fraudes. Segundo a PF, Roberta Luxinger trabalhou com um lobista para intermediar um contrato com o Ministério da Saúde. Ainda de acordo com a investigação, ele aproveitou a proximidade da empresária com integrantes do governo federal. O contrato com o Ministério nunca foi fechado. O documento encontrado... Não foi fechado porque o escândalo explodiu, tá? Não é porque não deu certo, não. É porque o escândalo explodiu. Pela Polícia Federal no celular da empresária era um termo de referência, uma espécie de manual técnico que serve de base para contratos de compras do governo. Neste caso, de material derivado de canabidiol. A PF... que somava mais de 600 milhões de reais. Localizou alguns termos de referência sobre a compra desses medicamentos pelo Ministério da Saúde, também no celular de um funcionário do careca do INSS. Um deles fala em dispensa de licitação e prevê que o negócio seria fechado com uma das empresas do lobista. Aquela lá em Portugal, que ele levou Lulinha para apresentar num voo classe executiva pago por ele. A Polícia Federal investiga se a intenção era entregar o termo de referência pronto para o Ministério da Saúde publicar. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que nunca houve possibilidade de contratar canabidiol, uma vez que o produto sequer está incorporado ao SUS, que a pasta não compra nem fornece o produto e não tem qualquer contrato, e que nunca existiu por parte desta gestão discussão para sua oferta na rede pública de saúde. Marcola confirmou a pessoas próximas que recebeu o documento da empresária, mas disse que não encaminhou o material e que não houve favorecimento no caso. Então por que ele recebia joias, boletos pagos pela Roberta Luxinger e mais 250 mil reais? A Polícia Federal também já descobriu que o ex-chefe de gabinete de Lula recebeu pagamentos de Roberta Luxinger e encontrou uma conversa dos dois sobre a compra de 2 joias que teriam custado 9 mil reais. No início do mês, Marcola disse que o dinheiro era um empréstimo pessoal no valor de 249 mil reais. Que ele ficou 2 anos sem pagar e só foi pagar depois que o escândalo explodiu. Cara, é muito feia a situação do Lula. É muito feio. Inclusive, a Polícia Federal fala que a Roberta Luxinger agia em nome do Lulinha. Ela era uma forma que o Lulinha encontrou para se blindar. Então, olha, você faz os negócios, eu abro as portas, mas você faz os pagamentos. E a própria Roberta Luxinger recebia dinheiro do careca e passava pro Lula. Isso tudo, gente, é a enxurrada de matérias e notícias e fatos que a gente tem todos os dias, mostrando a podridão dessa família. O Lula não tem uma família, ele formou uma quadrilha. Por isso que eu falo, Lula deve ser o pai mais orgulhoso do mundo, né? Ver o seu filho ficando melhor que o pai nas suas habilidades, que ele achava que era o top, que é de roubar dinheiro público. O Lulinha conseguiu superar o cara, ainda ficando nos bastidores. E curioso, nunca vi uma entrevista do Lulinha. Você já viu alguma vez o Lulinha se defender?
É muito curioso isso. Eu nunca vi o Lulinha dando uma entrevista, sabe, soltando uma nota, falando. Não existe a fala, eu não conheço a voz desse cara. Ele rouba nos bastidores, ele não tem a vaidade de aparecer. Acho que diferente do pai, que quer aparecer o tempo inteiro. Mas é isso, Jornal Nacional escancarando os escândalos de corrupção do Lula, que agora está pressionando a Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal, o Ministério da Justiça e o PGR para blindar o seu filho. Inclusive fez uma reunião com o advogado do Lula que demorou 3 horas ontem à noite, de madrugada. E hoje de manhã, curiosamente, o PGR, Paulo Gonet, diz que essa investigação tem que sair das mãos do André Mendonça. Cara, é impressionante o que está acontecendo. Vocês acompanharam com a gente aqui no canal que a PGR hoje de manhã tinha pedido para que os casos de investigação do Lulinha que estavam com o André Mendonça fossem para a primeira instância. Agora o Mendonça chegou e vai peitar a PGR e manter no STF as investigações do Lulinha. Essas são as informações de última hora do SBT News. Ainda não há decisão formal do Mendonça sobre isso. Por enquanto a única coisa que há é a PGR pedindo para que os casos sigam para a primeira instância. Mas, informalmente, nos bastidores, o Mendonça já anunciou que os casos serão mantidos dentro do STF. Inclusive, demonstrou que está bastante indignado com o fato de que estavam pedindo que os casos que estão com ele descessem para a primeira instância, mas o que está com o Dino investigando, sobretudo, vazamentos e etc., de mensagens nesses inquéritos todos, permaneceria com o Dino. Quer dizer, só o Dino trataria do Lulinha no STF e os casos do Mendonça passariam para a primeira instância? Claro, o Mendonça não é bobo, achou tudo isso estranhíssimo e também já anunciou que há nos inquéritos que ele está investigando, que há dentro deles autoridades com foro privilegiado. Ou seja, nós estamos lidando não apenas com Lulinha, Roberta Luxinger e Careca do INSS. Segundo o que o Mendonça antecipou nos bastidores, repito, ainda não há uma decisão formal, teremos autoridades com foro privilegiado sendo investigadas pelo Mendonça. Portanto, meus caros, a probabilidade, se isso se confirmar, de que haja gente do primeiro escalão do governo Lula investigada e anunciada logo como investigada é grande. Quem sabe até isso não bata na porta do próprio gabinete da presidência da República, já que o Marcola, que está na antessala do gabinete do Lula, até ontem estava, ele é uma dos personagens com os quais tanto a Roberta quanto o Lulinha lidaram durante essa trama toda que envolvem os dois em tráfico de influência. Essa é a acusação que recai sobre eles. Portanto, a tentativa da PGR de jogar esses casos para a primeira instância, eu já falei isso em vídeo anterior aqui no canal, era também a de sinalizar para a imprensa que não haveria, de forma nenhuma, alguma autoridade do governo Lula sendo investigada. Se fosse para a primeira instância é porque ninguém tinha foro privilegiado. Se os casos se mantêm com Mendonça, ele está afirmando agora o sinal contrário, que há sim autoridades com foro privilegiado a serem investigadas pelos inquéritos que estão investigando hoje o Lulinha. Ou seja, tem gente do governo que vai ser investigada pelo Mendonça. Sabe-se lá de que nível, sabe-se lá, inclusive, se isso não, repito, não baterá no gabinete da própria presidência da República. Afinal, estão investigando o filho, porque não poderão também investigar o pai. Muito difícil insistir na tese de que o Lulinha estava envolvido nesse escândalo todo, milionário, junto com uma trinca do barulho que a Roberta Luxinger e o próprio Careca do INSS e o Lula, o pai, não sabia de nada. Mais uma vez, não sabia de nada. Vai meter essa outra vez, Lula? Difícil. Vamos aguardar a decisão do Mendonça saindo. A gente volta aqui para fazer vídeo e vamos aguardar como ele vai justificar. Vamos aguardar quem que ele vai anunciar como autoridade com foro privilegiado de dentro do governo Lula que será investigada para justificar que esses casos se mantenham dentro do STF. Pode ser um estardalhaço, e um estardalhaço às vésperas das eleições. Se a gente tiver gente do governo Lula, quem sabe até ele próprio, no meio desse rolo, pelo menos no meio das investigações, meus caros, na porta da eleição, será desastroso para o Lula. Tentaram tirar do Mendonça e talvez o tiro tenha saído pela culatra, porque chamaram a atenção para eles e o Mendonça talvez reaja anunciando quem que ele está mirando de dentro do governo Lula
para investigar. Qualquer coisa. Estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo, pessoal. O PF não encontra indício que jornalista alvo de Moraes tenha cometido crime de sigilo funcional. Relatório também não confirma que Luiz Pablo recebeu pagamento por reportagem sobre Flávio Dino, mas identifica repasse de 100 mil de origem não esclarecida. Um relatório de inteligência da Polícia Federal que embaçou as medidas de busca e apreensão determinadas contra as pessoas ligadas ao jornalista maranhense Luiz Pablo Conceição Almeida afirma não haver indícios de que ele tenha cometido crime de violação de sigilo funcional. O documento também aponta não ser possível apontar com máxima certeza que o jornalista tenha recebido dinheiro para publicar reportagens sobre o ministro do STF do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Segundo o relatório, ao qual tiveram acesso o CNN Brasil e a coluna do Malu Gaspar, no jornal Globo não se trata de acusar jornalista do cometimento de tal crime, já que o mesmo em tese está cobertado pelo direito de liberdade de expressão amplamente recolhido em nossos tribunais, escreveu o delegado Alberto Comte em relação à possível fonte das informações, porém a PF avalia que a agente pública que acessa dados restritos repasse de forma irregular porque incorreu em crime de divulgação de sigilo funcional previsto no artigo 325 do Código Penal. Apesar das conclusões do relatório, o ministro Alexandre manteve a investigação em curso, afirmou a autorização diligências haver indícios de relevantes da prática de crimes perseguição contra Dino com base na manifestação favorável da PGR, Procuradoria-Geral da República. A apuração tem origem de reportagens publicadas por Luiz Pablo desde novembro de 2025, questionado o uso do veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão por Dino, familiares uso do STF. O Tribunal Maranhense classificado como regular por integrar esquema de segurança institucional oferecido ao ministro fora de Brasília. A análise do aparelho apreendido do jornalista Márcio também identificou a transferência de 100 mil feita pelo advogado Licínio do deputado identificado Danilo Cunha Bezerra. O valor foi usado no pagamento de um imóvel rural avaliado em 461 mil, mas o relatório não conseguiu determinar com certeza a quantia em relação à reportagem publicadas por Dino Prabo. A partir da quebra do sigilo dos aparelhos de Luiz Pablo, os investigadores identificaram o ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão, Raimundo Coutinho, como fonte das informações publicadas pelo jornalista, e que resultou em uma nova operação de busca e apreensão contra a contratualização por Moraes. Na semana passada, o relatório da PF também registra diálogos entre Luiz Pablo e o advogado nos quais reportagens críticas ao Dino eram encaminhadas ao advogado que faziam comentários e sugeria alteração de conteúdo antes da publicação. Nada demais, pessoal.